Hoje eu vou ensinar a técnica da cobrinha. Vou ensinar. Eu fiz essa peça, vou ensinar o passo a passo para se construir uma peça com essa técnica de cobrinhas, tá ok? Nós vamos fazer uma peça de cobrinha. Então, para começar, a gente precisa de uma placa já aberta. Eu usei uma placa com 7 milímetros de espessura. Alguma coisa para cortar redondo. Um potinho com água. Uma esponja. Algumas espátulas da sua preferência, eu escolhi essas aqui. E umas ferramentinhas de madeira, arredondadinha assim, uma chatinha, enfim. Primeira coisa é cortar a base. E agora vamos começar a fazer as cobrinhas. Eu gosto primeiro de amassar assim na mão. Vou botar assim mais pro ladinho. Quando a gente for colocar a cobrinha em cima dessa placa, dessa plaquinha que eu cortei, eu fiz uma placa, comecei com uma placa pequena, porque eu queria uma peça pequena. Primeira coisa é molhar. E aí começar a colocar bem em cima. Essa ponta eu costumo cortar, porque ela tem uma dobrinha aqui que não pode formar uma bolha. Aqui a gente faz uma rampinha, dá uma baixada e vai subindo com essa aqui. Só que continua molhando. Sempre quando uma cobrinha for juntar com a outra, a gente tem que molhar. Eu estou colocando uma cobrinha bem em cima da outra, bem na vertical, para subir uma parede vertical, a princípio. Eu quero agora começar a continuar subindo, só que eu vou querer que aqui a minha peça ela comece a abrir um pouco. Então, a cobrinha, em vez de ficar bem em cima uma da outra, vai começar a abrir. Molha e começa a colocar mais para fora. Como vocês podem ver, ela já não tá mais bem em cima, ela tá um pouco para fora aqui. Pressiona um pouco para baixo para elas se unirem bem. E aí a gente continua. O ideal é a gente fazer pelo menos umas 3 cobrinhas para poder ir trabalhando. Não se faz muitas de uma vez só, porque elas podem secar demais. Faz a rampinha aqui, ó. E vamos continuar subindo. Agora que a gente tem uma quantidade, já tem umas 4, 5 cobrinhas, uma em cima da outra, a gente vai começar a unir. Não pode deixar para o final, porque senão ela fica muito grande, fica mais difícil chegar lá no final. Aí que nós vamos ver o que é preferível, se você prefere usar uma ferramenta ou se prefere usar a própria mão. Né? No caso, eu gosto de usar a própria mão. Então, ó, eu boto a mão aqui por fora para segurar e vou unindo, puxando para baixo para poder elas se unirem. Então, olha só, a gente come um pedaço da cobrinha ao que puxa, ao que começa a puxar para baixo, começa a comer um pouquinho da cobrinha, mas tem que fazer isso para poder unir uma com a outra e não formar bolha entre elas. Depois que a gente une bem por dentro, a gente vai passar a espátula. O ideal é a gente ir deixando arrumado. Tudo que a gente parar para unir, a gente já deixa arrumado para continuar a peça. Eu vou usar essa daqui, porque ela é mais estreita. Sempre com a mão segurando por fora.
Agora que tá bem alisadinha por dentro, nós vamos unir por fora. Como ela tá muito baixinha, eu vou virar, mas sempre com muito cuidado para não deformar a peça. Agora eu vou usar uma ferramenta de madeira. Depois que a gente uniu todas as cobrinhas assim, de uma forma mais grosseira, sem se preocupar muito com detalhe, agora nós vamos cuidar do acabamento, tá? Então, ó, vem com a espátula, vem alisando, tirando os excessos e alisando. Se for necessário em alguns momentos, você pode juntar um pouco mais de argila aqui, por exemplo. Aqui eu tô vendo que tá fundo. Então eu coloco um pouco de argila, pode ser de uma forma assim, displicente mesmo, depois a gente vai ajeitar, vai tirar o excesso. Pronto, agora que essa parte ela já tá bem alisadinha, tá bem bacana, a gente pode continuar a nossa peça. Já subi bastante a peça. É importante observar que quando a gente une as cobrinhas e alisa com a ferramenta, a gente tira bastante argila dessas cobrinhas. Por isso que a cobrinha não pode ser muito fina. Muito bem, já arrumei, né? Já alisei, juntei e alisei por dentro e por fora até essa parte. E o importante é a gente deixar o mais arrumadinho possível a cada etapa, para que no final não tenha coisa demais para arrumar. Pronto, ela já tá mais ou menos, né? Mais equilibrada, a espessura da beirada. E agora, para eu continuar, eu vou dar um formato que eu quero, porque na verdade eu queria que começasse redonda embaixo, mas eu queria que em cima ela fosse pegando uma forma mais ovalada. Então, eu agora quero que a minha peça comece a fechar um pouco. Ela estava abrindo, agora eu quero que ela comece a fechar. Para ela começar a fechar, eu vou ter que colocar as cobrinhas um pouco mais para dentro, ao contrário do que eu vinha fazendo. Bom, como a partir desse momento a gente começa a ficar com uma área mais restrita para acessar lá dentro, a gente começa a ter que botar tipo duas cobrinhas só e já começar a unir, tá? Você pode fazer assim, como eu estou fazendo, com o dedo sempre segurando pelo lado de fora, ou se você tiver uma ferramenta que te dê acesso, um pouco mais comprida, você também pode fazer assim, tá vendo? Eu vou passando de lado, ela de lado e empurrando as cobrinhas para se unir, sempre segurando pelo lado de fora. Bem, ela já cresceu bastante, ela já tá bem lisinha, assim, bem arrumadinha até esse ponto. Esse é o momento que a gente dá uma olhada geral nela, vê se ela tá muito desigual de um lado ou de outro e tenta dar uma arrumada. Então, por exemplo, aqui dá mais uma amassada, olhar aqui se essa ponta tá mais ou menos no meio e arrumar para poder continuar o trabalho.
É importante também ver o seguinte, se nesse ponto, se quando você chegar a esse ponto, a peça estiver muito mole, né, principalmente essa parte aqui de baixo, a tendência é ela ceder. Então, é importante, se você sentir que ela está cedendo, é importante quando chegar nesse ponto, você deixar ela dar uma endurecida, dar uma secada. Você coloca um plástico cobrindo essa parte aqui de cima, que é a parte que não pode secar demais, para que a gente possa continuar. E deixa dar uma endurecidinha, uma secadinha de leve, essa parte aqui de baixo, que é para ela poder se sustentar, para o peso das cobrinhas e do trabalho que a gente vai fazer daqui para frente, não faça com que ela ceda. Eu agora vou tentar arrumar assim, uns cantos assim, por exemplo, aqui que tá descendo, que tá desigual. Então eu pego um pouco de argila, né, molho, aqui vou molhar com o dedo mesmo, e coloco aqui. Então, quando eu comecei a fazer essa peça, eu tinha na cabeça uma ideia de fazer uma peça mais alta, com outros detalhes, enfim. Mas agora que eu tô olhando para essa peça, né, nessa altura que ela tá e com o formato que ela tá ficando, e tô gostando. Então, assim, isso é uma coisa muito importante para esse tipo de trabalho, porque na verdade é como se fosse uma escultura, né, que você vai fazendo. Ela vai se aparecendo e criando, você vai criando conforme você vai construindo, né, o objeto. Então, gente, eu deixei essa peça ontem secar um bom tempo, aberta. Depois eu cobri com plástico furado e deixei durante a noite. E hoje eu vou começar a trabalhar nela, dar mais um pouco de acabamento. Ela já está bastante lisinha, bem acabadinha, tá bacana, mas eu acho que ainda posso fazer algumas coisas que precisava dar uma secada um pouco mais para poder alisar. Então esse é o momento para dar os acabamentos finais. Prontinho. Eu agora considero a peça finalizada, né? Com todo o acabamento que eu achei que seria suficiente para ela. Eu acho que ela tá bem equilibradinha. Agora é deixar secar, coberta com plástico furado, para ela secar lentamente, para não deformar. E ir acompanhando essa abertura, né? Porque ela tem essa abertura e aí a gente tem que ir acompanhando, no caso dessa peça, para que isso não abra, não feche demais, não se deforme. E tá finalizada a peça.